Tito capítulo 2, só o verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, tá assim? Amém. Se há manifestado. Sim. É uma diferente? Trazendo salvação a quem? A todos os homens. Sabe para você, irmão, assim, você é salvo. Amém? A graça traz salvação para todos. Amém? Agora o que nos chama a atenção aqui, irmão, Paulo vai até a cidade de Corinto e lá tem um pastor chamado Tito. E ele chega para Tito e fala: Tito, a glória de Deus, a graça de Deus se há manifestou, ou se há manifestado. Parece que tem um erro de português aqui, aparentemente. Por quê? Porque graça é feminino, puxa para o feminino, amém? Então a graça se manifestada, está manifestado. A impressão que tem um erro, mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então não está errado. Por quê, pastor? Porque Deus, Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, fica ligado, porque a graça há manifestado. Por que não manifestada? Para que caia por terra de que a graça que salva veio por intermédio de alguma coisa que não seja Deus. Se fosse por alguma santa, por alguma, estaria dada, manifestada. Não é que é erro, é porque Deus deixa bem claro. Essa graça, ela tem um nome. Essa graça é Emmanuel, Deus conosco. Essa graça é Jesus Cristo. Olha, vamos falar assim: a graça está aqui. E você vê que interessante, quando fala a graça está aqui, Jesus é homem ou mulher? Homem. Jesus era o quê? Homem. Então ele é graça. Como que pode um homem se chamar de graça? Porque Deus, ele tem que sempre trazer uma referência para que a gente foque aquilo que Deus quer falar conosco e abra o nosso... O que ele fala? O meu povo sofre porque falta entendimento. O dia que a gente começar a entender um pouco mais de Deus, nós vamos sair de um monte de problema dentro de casa, da família. Às vezes a gente busca Deus, quer uma resposta e não consegue, porque a gente não entende Deus. E aí sofremos. Outra coisa, se há manifestado, significa que existiu, que existe antes. Já existia antes, amém? E Jesus então mostra, Deus está falando, ó, Paulo está dizendo para Tito, é pela graça, porque ela já existia antes. Porque o livro de João começa a dizer assim, ó, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito através dele é porque foi feito. Sem ele nada do que foi feito poderia ser feito, amém? Nós vamos falar assim: ele te fez. Ele te fez. O que isso significa, pastor? O que Deus quer falar com a gente? Que Jesus, todo mundo sabe que é o marco da história, não sabe? Por isso você vai ver sempre assim, ó, quem estuda tem que saber isso, né? Por que Jesus é uma referência? Ninguém nunca pensou nisso. Está lá assim, descer e a ser, o que é? Antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo na vida é feito antes de Cristo e depois de Cristo. A história é contada antes e depois dele. Amém? Amém? Porque desde o princípio ele já estava, antes dele vir ao mundo, ou seja, antes dele ser manifestado. E o que é isso? Mas ele já estava presente desde o começo do mundo. Eu vou te trazer umas referências para você entender o que Deus quer falar com a gente nesta noite. Amém? Amém. Olha só. Romanos diz que Deus, no Velho Testamento, ele se manifestava de uma maneira teofânica, ou seja, através da presença, mas nunca falava quem ele era. Ele não se manifestava dizendo quem ele era. Amém? E a gente vê algumas referências bem interessantes na Bíblia. O Abraão, um dia ele chegou, ele está no morro lá e aparece 3 anjos. Aí ele percebeu algo diferente, aí ele falou: poxa, tem 3 anjos. Aí ele vê, conversa, daqui a pouco 2 anjos descem para destruir Sodoma e Gomorra, e o anjo que fica com ele falou: esse anjo é diferente, esse anjo não é igual àqueles outros. Esse ficou e os outros foram, e no olhar desse, na direção desses outros foram, ele viu que aquele era superior. Amém? Amém. Ou seja, ele viu que Deus estava manifesto através de um anjo. Era o próprio Deus. E aí o que ele faz? Ele vai para a prova. Ele vai numa prova. E qual é a prova que ele pede para Deus? Ele sabia que anjo não aceita adoração. Ele sabe que anjo nunca vai aceitar adoração. Então o que ele faz? Ele chega e fala assim: olha, eu vou ali fazer
um sacrifício e vou trazer para ti. E o anjo ficou quieto. Beleza. E ele foi lá e fez o sacrifício. Quando ele fez o sacrifício, que ele pôs fogo no sacrifício, a fumaça sobe. E a Bíblia diz que ele olhou para o lado, procurou o varão e não viu o varão. Mas quando ele olhou para a fumaça, o varão estava dançando, subindo e descendo na fumaça. Símbolo de aceitação. Aí ele falou, cara, é o próprio Deus, velho. É a manifestado de Deus. O manifestado, Deus se manifestou para ele. Deus se manifestou para ele. Só que Deus nunca falou, eu sou Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. No Velho Testamento, você nunca vai ver a expressão dele. Tanto que quando chegaram para ele, qual o teu nome? Meu nome é maravilhoso. Aleluia. Qual o teu nome? Eu sou o que sou. Ele nunca falou o nome dele, porque no Velho Testamento ele ainda estava oculto, mas já estava presente. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, às vezes você não viu nada. Ele já era presente na tua vida. Houve outro fato marcante na vida de Jacó. Jacó um dia veio o anjo, vindo na reta dele, olhou e falou assim, aquele maluco ali no meio do mato, pegou, puxou a espada. Não foi para treta. E o anjo foi chegando, ele grudou, é um de nós ou é um deles? É deles ou é de nós? O anjo falou, o senhor está tudo bem, rapaz? É mesmo, é? Então me dá minha bênção. Grudou. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira lutando com Deus. Já está claro que o anjo não era um anjo comum, era um anjo específico, era o próprio Deus. Aí ele grudou. Agora imagina comigo, estou falando de Velho Testamento, enquanto Jesus vinha, Deus se manifestado, mas não se apresentava como Deus, amém? E aí ele pega e faz assim, grudado com o anjo. Imagina comigo, grudado com o anjo. Por que a gente tem de Novo Testamento? Porque o velho é referência do novo, amém? Quer ver? Aí grudado com o anjo. Opa, susto, beleza? Grudado com o anjo. E o maluco sozinho no meio do mato. Nem não, mano, não vai, enquanto me dá minha bênção, sabe o mal da gente? Que Deus está querendo te abençoar e tu faz assim, não quero mais não. Estou desanimado, pastor, estou indo embora. A gente vai saindo e o anjo fica lá comigo, bobão. Pô, o cara mole, velho. Estou louco para abençoar o maluco, você vai entender. Aí a Bíblia diz que quando começou a romper a alva, o que é a alva? Começou a clarear, o sol começou a despontar lá e o anjo ficou louco. Vai, amor, me larga no lago! Larga no lago, o que aconteceu? Deus falou, me larga, porque já está apontando a alva. Jacó falou assim, cara, é ele. É o próprio Deus, mano, veio me abençoar. Aí ele falou, você não vai embora mesmo. Aí Deus falou assim, vai rápido, porque a alva está vindo. Ou seja, ele entendeu Provérbios 8. Quem procura e me busca de madrugada me encontra. Ou seja, ficou claro para ele que ele estava na madrugada. E quando a alva vinha, o anjo já tinha que ir embora. Anjo não abençoa quando o sol chega. Anjo abençoa na escuridão. Anjo entra nas trevas e te abençoa. Ele não abençoa quando está claro. Porque quando está claro a gente fala assim, foi eu que consegui, foi meu esforço, foi meus estudos, foi eu que consegui. Mas quando está tudo escuro você fala, não sei o que eu vou fazer. Ele fala assim, eu já fiz. Eu já fiz por você. Quem está entendendo? Amém? Aí quem falou, aí ele falou assim, agora que eu não largo mesmo, mas a alva vem vindo. Ele falou, não, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, não pode ir, mas deixa a minha bênção. Ele falou, beleza. Tchá! Deu uma rajada na perna do maluco, e o maluco, o que é isso? Ele falou, você vai ficar com a marca. Aí você vai falar assim, tem uma marca da tua vitória. Pega a marca da tua vitória, a gente tem que ter marca. E aí, filho? Você já viu quando assim? Tem hora que eu penso que eu sou Jacó, cara. Tem hora que eu tô andando tão manco, falando, sei lá. Pô, de dia, de noite, as pernas rebalançam e é nóis, pessoal. Agora imagina comigo um cara abandonar um lugar de glória por um lugar chamado Caveira. Por que Caveira, pastor? Porque todo mundo que era crucificado naquele monte morria e ninguém podia tocar e ninguém podia tirar de lá. Porque a Bíblia diz que os urubus vinham e comiam a carne daquela pessoa morta. Aí quando comia toda a carne, o resto apodrecia. Ficava um tempo, secava, ficava só o esqueleto também. Aí o esqueleto sozinho daqui a pouco desmontava. E aquele lugar era lotado de ossos. Ou seja, o lugar era chamado Caveira. Amém? Fala para você, tá gordinho? Tá gordinho. Tá gordinho? Agora fala, tá magrinho. Tá bom.
Salcadinho. Tá bom. Salcadinho, mas presta atenção nisso. O único que veio na terra e não foi comido de urubu quando passou por ali foi Jesus. Por quê? Porque ele encontrou, presta atenção nisso, porque ele encontrou um político verdadeiro. Difícil, não é não? Um político. Um político verdadeiro, José de Arimateia, que era seguidor de Jesus e seguia Jesus escondido. E aí Deus achou ele, Jesus morto lá, ele correu no presidente, que ele tinha acesso ao Congresso. Ele entrou lá e falou assim: é o seguinte, eu quero tirar o corpo do meu Jesus de lá, é o meu Senhor. Aí o cara falou: rapaz, você tem moral aqui, mas sabe de uma coisa, tem uma lei, cara, ninguém pode tocar, ninguém pode tirar ninguém de lá. Ele falou assim: eu quero meu Jesus, manda fazer uma reunião agora, uma assembleia agora, eu quero que tire ele de lá. Rabaço, demônio. Fala uma coisa pra você. Você acredita que hoje está acontecendo uma assembleia lá em cima por tua causa? Lá para frente Deus olha para a terra e a Bíblia diz no livro de Romanos, no Novo Testamento agora, que ele não achou um justo sequer, E aí então a Bíblia diz que Deus está dentro do céu, tem uma legião de ele fica santo, 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 uma barulheira, o céu é uma barulheira, irmão. Ai, pastor, os crentes gritam muito, os crentes incomodam muito, é mesmo, irmão? Então é namorado de lugar, porque o céu, cara, você não tem. Imagina, cada um que entra é muita glória, aleluia! Você acha que alguém está preocupado com o vizinho? No céu? Hã? Porque o vizinho do céu é onde? Inferno. E os vizinhos de lá? Socorro, me tira daqui, me ajuda. Quem está no céu vai perder tempo, vai não tá. É muito... olha para baixo para eu olhar para cima, o negócio é... olha a cabeça. Olha para você. Levante a cabeça. Não olhe para trás. Todo louvor e adoração. E nós seremos abençoados em tudo. Porque ele é digno. Ele vai honrar. Como nós o honramos. Louvado seja Deus. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Vocês creem nisso?